Olá, voltamos finalmente depois de 2 semanas sem a nossa leitura, o nosso livro. Voltamos já recuperados do Covid. Então quero agradecer a todo mundo que me mandou mensagem, que fez preces e o carinho de vocês, a espera pelo capítulo do livro. Recebi várias mensagens carinhosas nesse período falando desse trabalho que eu também gosto muito de fazer. Se não fosse por vocês, não estaríamos aqui. Eu aprendo muito junto com vocês. Obrigada. Vamos lá para o capítulo 23 do livro Mãos Estendidas, psicografado por Irene Pacheco Machado, pelo espírito do nosso amado, querido e amigo de todas as horas, Luiz Sérgio. Vamos para o capítulo 23, que se chama Comandantes do Ódio. Painel da agonia. Os dias passados ao lado daqueles doentes suicidas fizeram-me refletir sobre o cuidado que deve ter quem é convidado a falar em público. Várias vezes já presenciamos irmãos em total desespero ouvindo as explanações sobre suicidas, quando nem sempre podemos dizer que todos sofrem junto ao corpo em decomposição. Cada caso é um caso, e tenho constatado esta verdade. O livro dos Espíritos também mostra as diferentes classificações de suicidas. Alice, você gosta de trabalhar aqui? O trabalho com Jesus é gratificante em qualquer setor, ela responde para o Luiz Sérgio. Ao lado dos que sofrem, os nossos valores ficam mais burilados. Muito tenho aprendido aqui, principalmente com a humildade dos médicos e enfermeiros. Inácio e Alanda de nós se acercaram. Como vamos, meus amigos? Muito bem, infelizmente logo os deixarei, tenho que retornar às aulas teóricas. É isso, meu rapaz, bendita seja a sua vontade de aprender. Como seria bom se todos assim agissem. Não pretendo forçar ninguém a fazer o mesmo. É o meu espírito que está sendo beneficiado, é o Luiz Sérgio respondendo. Eles nada mais disseram, mas nos encaminharam a um novo lugar, onde 3 lanceiros nos esperavam. Inácio e Alanda vestiram um jaleco violeta, enquanto eu e Alice um lilás bem pálido. Nisso, reencontramos Silas e Nari com a mesma vestimenta. Como é bom reencontrá-los, falei. Eu já tinha lido esse trechinho na live anterior, mas reli novamente para a gente recordar, porque nós ficamos muito tempo sem aparecer. Então, a partir de agora, vamos dar continuidade ao capítulo, ok? Os nossos amigos me sorriram e fomos entrando. À medida que avançávamos, tinha uma forte impressão de que estávamos na terra, de que ali era um túnel. Um corredor bastante estreito e úmido. Exalava um cheiro bem forte e desagradável de carne queimada. Para não desviar a atenção, tanta curiosidade de saber onde nos encontrávamos, tratei de orar. Eu, que me julgava pronto para voltar para a colônia, ia presenciar novo tratamento. Deparamos, ao chegar, com muitos espíritos deitados no chão, amontoados uns sobre outros. Suas fisionomias eram bem diferentes das do homem normal. Pareceu-me que eram peludos. O doutor Inácio medicou-os. O interessante é que eles tateavam como cegos, procurando nos enxergar. Enfurecidos, brigavam entre si. Estavam maltrapilhos e pude notar que quase todos usavam uniformes. Não me contive. Irmã Alanda, por que estão fardados? Em que guerra se suicidaram? Eles são suicidas frios e calculistas, comandavam exércitos de ódio e juntos esperam pela hora do perdão. Por que estão assim, tão deformados? Porque plasmaram seus ódios neles mesmos. Aquele ali, por exemplo, levou uma nação inteira ao ódio e ao desespero. Olhamos o dito cujo e vimos seus pulmões cobertos de um limo escuro. Seus passos já não eram de homem, e sim de um chimpanzé.
Mas se o espírito não retroage, como esse irmão está tão deformado? Luiz, o perispírito é a veste do espírito. Uns preferem a seda pura, outros o couro. Esses escolheram pelo de um animal feroz. Só atacando eles se sentem seguros. E por que foram socorridos? Estes aqui estão aqui confinados para tratamento. Soltos provocariam mais guerras e disseminariam mais ódio. Aqueles homens, se assim podemos chamá-los, eram reflexo do ódio. Muitos queixavam-se de fome, mas poucos podiam alimentar-se. O veneno ingerido corroera-lhes a garganta e o estômago, enquanto os trabalhadores procuravam dar-lhes assistência. Eles, alheios a tudo, disputavam entre si as rações. Notei que aquele feio lugar era sob a terra, pois de suas paredes brotava água. Então ele está falando da terra mesmo, da terra. Não do planeta Terra, mas da terra, solo. E aqueles, por que estão aqui? Indaguei apontando outro grupo. Suicidaram-se. Iam pegar um comboio para fugir, mas resolveram morrer juntos. Eles sabem que desencarnaram? Penso que sim, mas fingem o contrário. Os ponteiros do relógio não param na hora da dor ou da alegria, mas naquele lugar eles pararam porque aqueles seres ainda não despertaram para a verdade do amor. Era um amontoado de espíritos ainda prisioneiros do ódio e da vingança. É certo? Perguntei. Ficarem presos aqui? Sim. Venha cá e olhe nesse aparelho. Se forem soltos, veja o que os espera lá fora. Meu Deus! Exclamei. Eu nem acreditava no que meus olhos viam. Uma multidão gritando o nome daqueles que no ontem lhes maltrataram. Seria um exército contra o outro. Então compreendi porque às vezes Deus nos aprisiona. É que ainda não sabemos ser livres. Alice segurou bem forte meu braço e fomos caminhando para fora. Cada momento da minha vida vem sendo de grande proveito para o meu espírito. Às vezes as lições me parecem amargas, mas com o passar do tempo, curvo-me diante de meu Deus por tantas bênçãos. Meu coração transbordante de amor contempla o trabalho de Jesus na terra e sinto vontade de gritar bem alto. Amigo, você que hoje se encontra sozinho, oprimido, julgando-se infeliz e abandonado, sentindo vontade de morrer, para fugir dos problemas, olhe à sua frente. Verá sempre mãos estendidas, que somente você poderá enxergar. Espero que não tome qualquer atitude sem antes procurar a solução na prece. Ela o apresentará a Jesus. Olhem que coisa mais linda! Eu vou ler de novo. Cada momento da minha vida vem sendo de grande proveito para o meu espírito. Às vezes, as lições me parecem amargas, mas com o passar do tempo, curvo-me diante do meu Deus por tantas bênçãos. Meu coração transbordante de amor contempla o trabalho de Jesus na terra e sinto vontade de gritar bem alto. Amigo, você hoje que se encontra sozinho, oprimido, julgando-se infeliz e abandonado, sentindo vontade de morrer para fugir dos problemas, olhe à sua frente, verá sempre mãos estendidas que somente você poderá enxergar. Espero que não tome qualquer atitude sem antes procurar a solução na prece. Ela o apresentará a Jesus. Eu me emociono, vocês já sabem disso. Não vou nem comentar, isso aqui dispensa comentários. Alice, vendo-me silencioso, carinhosamente enlaçou-me o ombro. Garoto, quanto deseja pelos seus pensamentos? E Luiz Sérgio respondeu. Quero que todos os seres sejam felizes e encontram o que já tivemos, a felicidade de encontrar. Luiz,
Às vezes eu sentia-me tão sozinha, mas desde que comecei a trabalhar com suicidas, compreendi a verdadeira solidão. Eles sim sentiram-se sozinhos e por isso procuraram a companhia da morte. Doutora Alanda e Doutor Inácio, aproximando-se, cumprimentaram-nos e íamos continuar o nosso caminho quando um bom médico nos chamou. Irmãozinhos, venham conosco. Iremos a um lugar fora do hospital, onde fomos chamados para uma conferência. Conferência? Olhei Alice. A doutora Alanda me respondeu. Um bom aluno precisa estar em dia com os acontecimentos referentes à matéria que estuda. E lá será tratado o difícil caso da droga. Sacudi a cabeça. Compreendo. Seguimos em frente, tomando o mesmo veículo usado pelos trabalhadores do hospital. Com a brisa refrescante e perfumada, fui ficando como que anestesiado. Esforçava-me para não dormir, recordando-me de que como é feio o fato das pessoas dormirem em reunião, sendo uma falta de educação muito grande, principalmente quando temos oradores, sejam eles encarnados ou desencarnados. Assunto esse já tratado em um dos meus livros. Mas o sono era tão intenso que procurei levantar para não ceder. Ao tentar fazê-lo, virei-me para Alice. Ela dormia a sono solto. Ai, irmãos, adeus, Luiz Sérgio. Aí, irmãos, adeus, Luiz Sérgio. Fomos despertados já no local da conferência, um prédio redondo cercado por um espelho d'água. Auditório não muito grande, mas circundado de modernos painéis eletrônicos e de cadeiras giratórias proporcionavam a cada espectador a posição desejada para qualquer um dos painéis. Vou tentar desenhar o local. Eu vou mostrar o desenho que ele fez para vocês. Esse desenho aqui. Os nossos médicos posicionaram-se mais à frente, enquanto eu e Alice fomos levados a uma fila de cadeiras junto a outros alunos. Lá encontramos Benigno, Carlos, Walter, Damião, Karina, Sara, Edson, Afonsinho e Paulo, este último muito conhecido na Comunhão Espírita de Brasília. Olhei-os com muito carinho e só não gritei por eles, porque me veio à mente minha passagem pelo check-up, onde fora liberado sem dificuldades. E me manquei, cumprimentando-os apenas com os olhos. Karina sorriu com ironia. Conhecendo-me a fundo, sabia o esforço que eu fazia para não pegá-la em meus braços e jogá-la para cima. Alice e eu nos sentamos para esperar o início da conferência. Antes, porém, o Dr. Inácio fez a prece. Deus de bondade infinita, abençoai-nos para que sejamos o bálsamo aos que precisam, que as nossas mãos estejam perfumadas de fluidos amigos, para aqueles que desesperados procuram alívio. Ajudai-nos, Senhor, no esquecimento de nós mesmos, imbuídos da vontade de levar o bem-estar ao próximo. Que possamos caminhar sempre ao vosso lado, tendo Jesus por pastor. Pai, que cada um que chamado foi ao trabalho de aliviar as dores, encontre força na renúncia e no amor ao próximo, que jamais venha a fazer algo que o desrespeite diante do sacerdócio de servir, de curar aqueles a que nós forem confiados. Obrigado, Senhor, pela vida a nós concedida, mais ainda por aquela que hoje vivemos ao lado de nossos irmãos que, como nós, precisam do amor para serem eternos. Terminada a prece, quem entra? Enoque. Era demais para mim. Cumprimentou o auditório com a sua tradicional saudação, mãos cruzadas sobre o peito e depois unidas em prece, com um ligeiro aceno de cabeça. Conhecem alguém que faz isso? Eu conheço uma pessoa. Boa tarde, amigos.
Que Deus esteja presente em nossos corações. Hoje aqui nos encontramos para pedir ajuda e este recanto de amor onde os mortos ressuscitam através do trabalho benemérito dos filhos de Deus. Irmãos, lidando com os suicidas, deparamos-nos com um desequilíbrio do espírito. Quando, esquecido da sua força, como ser, munido de inteligência, foge do dever de cidadão, jogando fora a roupa da vida terráquea de uma maneira violenta, porque não deseja enfrentar os fatos, às vezes amargos por demais. Nada justifica o suicídio, mas como é do nosso conhecimento, vários deles foram levados a este ato por terríveis obsessões ou por fraqueza do próprio espírito. Obstáculos nós criamos por vontade própria. E depois eles se nos apresentam como terríveis precipícios. Para não enfrentá-los, tentamos fazer cessar em nós a vida, por desconhecermos a sua origem. Todos os seres passaram pela mão de Deus. Ele é o artista da vida. Esculpiu-nos com a energia eterna, cuja origem só Ele conhece. Portanto, quem somos nós para apagar essa chama? Os venenos, as armas e a própria dor são ínfimos obstáculos diante da grandeza do Pai. Não morremos jamais em espírito, porque Deus não mata, mas morremos moralmente diante dos nossos fracassos, como seres munidos de inteligência, a contemplarmos a nossa covardia. Essa morte nos atormenta tanto que levamos séculos para reencontrar a vida como espíritos livres dos remorsos e da vergonha. Contemplamos no momento os nossos irmãos encarnados. Muitos estão morrendo física e moralmente diante de um mundo que cresce em conflito material e tecnológico. Há uma determinação de certos homens de dominar outros homens, esquecidos da fragilidade de seus corpos. Eles não percebem que estão se desgastando lentamente, esquecendo-se de que nossas vestes foram por Deus concedidas para descermos ao oceano de purificação, tal qual crianças famintas diante de farta mesa de guloseimas. Os homens só pensam em si, em seu conforto, em sua vontade de aproveitar a vida, aprofundando-se no lodo da ganância e dos vícios. Assim começa o tormento nos lares e entra em cena a droga, que terrivelmente vai tomando conta do homem, como crianças ainda dependentes da maldade dos próprios irmãos de jornada. Só quem vive o drama de consciência de um dependente da droga pode imaginar o que significa a besta do Apocalipse. Se visitarmos um sanatório de doentes mentais, vamos ficar preocupados em indagar: é possível viverem essas criaturas alheias à sociedade? Trata-se de um mundo à parte, enquanto que os drogados estão ao lado de cada um de nós e são tanto ou mais sofridos do que os doentes mentais. Eles estão se suicidando lentamente, apenas porque não possuem força de vontade para dizer não ao vício que os deforma perispiritualmente a cada instante. Hoje, trouxemos para os irmãos um fato ocorrido há 4 dias na Terra. Por favor, olhem para o painel 4. Ali, nos defrontamos com a realidade da droga. São jovens de 18, 17, 15 anos, crianças ainda. Esperemos uns segundos, só o tempo de girarem as cadeiras. E todos viraram-se para o painel a que se referia. Então, lembrando, aqui é uma pessoa, o Enoque, falando do suicídio em virtude da droga. E todos viraram-se para o painel a que se referia.
Surgiram na tela jovens preparando seringas sem a mínima higiene. Antes tomaram comprimidos e puxaram fumo, para depois aplicarem a dose de cocaína. Bem, experiente no trabalho, quem filmou esses irmãos localizou o interior do corpo humano e presenciamos uma cena chocante. A circulação sanguínea passou a ocorrer como se o sangue houvesse engrossado, e tal era a velocidade do trabalho das glândulas suprarrenais e cerebrais, que mais parecia um vulcão prestes a entrar em erupção. Podemos comparar a uma usina elétrica, recebendo carga além da capacidade de suas máquinas. Os rapazes corriam desesperados numa alucinação terrível, como se todo o sangue houvesse subido à cabeça. Lamentei, nesse momento, nada saber de medicina, mas os médicos espirituais permaneciam atentos ao que se desenrolava na tela. O filme mostrava o estado de um corpo físico recebendo a overdose, um suicídio violento, enquanto a equipe dos raiozinhos de sol tentava salvar os caras, mas eles estavam a fim de curtir um barato. Só que esse barato é o mais caro que um espírito pode pagar na lei de causa e efeito, pois que ele levará muitos anos para prestar contas de todo um corpo que lhe foi oferecido pela bênção da encarnação. A câmara ainda focalizava o interior dos corpos dos jovens, e não foi nada fácil para nós presenciar a destruição de um corpo, tal a violência da droga. Meus irmãos, vocês não avaliam o suplício por que passavam. O impacto foi tão terrível que eles gritavam de dor, principalmente nos rins. Era uma agonia cruel, nunca pensada. Os médicos nada podiam fazer, fora uma opção tomada por parte daqueles espíritos. De longe recebiam passes, mas, em total alucinação, nem podiam ser socorridos. Enoque desligou o painel e concluiu: Como este caso, estamos tendo inúmeros neste início de férias. E ainda vem por aí o carnaval. Precisamos de ajuda. Os miosotes estão morrendo e eles nos pedem: não te esqueças de mim. Todo o auditório se encontrava estupefato e comovido. Eu chorava muito, abraçado a Alice e Karina. Meu Deus, e eles estão ainda lá sofrendo? Perguntou-me Alice, sabendo ela que Enoque havia me levado àqueles irmãos. Sim, até desejarem ser socorridos. Sem pressa, deixamos o auditório e lá fora abracei os meus amigos, não com alegria, pois o meu coração sofria por aqueles que não querem a felicidade. E hoje nós vamos encerrar o estudo por aqui, porque foi um capítulo muito extenso e o nosso vídeo ficaria muito grande. Então, nós voltamos na próxima semana, finalizando esse livro tão lindo que tem tocado tanto os nossos corações. Eu espero que vocês tirem preciosas lições desse livro, desse capítulo. Como sempre, eu venho comentando muito pouco, porque eu acho que é uma leitura tão clara, tão bonita, tão tocante. Luiz Sérgio, ele consegue ser direto, simples, objetivo e ao mesmo tempo muito doce. E nada eu tenho a acrescentar, a não ser os pontos que eu já falei, que eu li, que me marcou, que foi um ponto muito bonito, a oração de Luiz Sérgio, e compartilho da tristeza dele nesse finzinho desse capítulo, falando da dor dessas pessoas. Pois ele termina dizendo: pois o meu coração sofria por aqueles que não querem a felicidade. Só discordo em um ponto, pela primeira vez discordo do meu amado Luiz Sérgio. Para essas pessoas, isso é a busca da sua forma de felicidade. Quanto triste isso é, né? Quão triste isso é. Pessoas tão perdidas.
Só cabe a nós orar por elas. Só cabe a nós fazer preces. Se você tem alguém que passa por isso, tente olhar essa pessoa com um pouco mais de compaixão. Nós não temos a dimensão das dores que essas pessoas sentem. Ainda que você não se identifique com este capítulo, o capítulo da droga, por exemplo, eu nunca passei por essa dor, por essa vontade, por esse desespero, mas eu compartilho da dor dessas pessoas, porque eu me coloco no lugar delas. Se nós temos as nossas dores, todo mundo tem a sua dor, todo mundo tem o seu calcanhar de Aquiles, todo mundo tem as suas angústias existenciais. Cada pessoa com a sua, eu com a minha, você com a sua. Essa pessoa que Luiz Sérgio conta, que chegou a praticar tal ato, tem a sua. Então, vamos valorizar nossas vidas, vamos nos colocar no lugar dessas pessoas, sentir empatia por elas, irradiar uma energia positiva para essas pessoas que precisam tanto encontrar um caminho verdadeiro de felicidade. Espero que vocês tenham gostado do capítulo. Semana que vem encerramos esse livro lindo, tocante, maravilhoso e importante. Fiquem com Deus.